Cartas de um Diabo a seu Aprendiz, C.S. Lewis. Querido Verme Bill, estou trocando cartas com Cafonilio, nosso colega encarregado da jovem, por quem seu paciente está apaixonado, e começo a perceber a brecha na sua armadura. É um pequeno e discreto defeito que ela partilha com quase todas as mulheres que foram criadas num círculo de pessoas inteligentes, unidas por uma crença claramente definida. Consiste na despreocupada premissa de que os que estão fora do grupo e não partilham dessa crença são, na verdade, bastante idiotas e ridículos. Os homens acostumados a encontrar essas pessoas não se sentem dessa forma. Sua autoconfiança, quando são autoconfiantes, é de outra natureza. A dela, que ela supõe ser consequência da fé, é na verdade consequência dos ares do ambiente que habita. De fato, não é muito diferente da convicção que ela sentiu aos 10 anos de idade de que o tipo de faca de mesa usada em sua casa era do tipo mais apropriado, ou normal, ou o tipo certo, enquanto as facas de mesa das outras famílias não eram facas de mesa de verdade. O teor da ignorância e ingenuidade em tudo isso é tão imenso, e o teor de orgulho espiritual tão pequeno, que acabamos por ficar desesperançosos em relação à moça. Mas você já pensou em como usar isso para influenciar o seu paciente? É sempre o paciente quem exagera. O homem que ascendeu na sociedade é excessivamente requintado. O jovem estudante é pedante. Em seu novo círculo de amigos, o seu paciente é apenas um principiante. Diariamente ele está lá, presenciando uma vida cristã de uma qualidade que ele jamais imaginou ser possível, e vê tudo através de lentes cor-de-rosa, pois está apaixonado, está ansioso. Na verdade, é o inimigo que o comanda para imitar essa qualidade. Será que você conseguirá fazê-lo imitar o tal defeito da sua amada e exagerá-lo até o ponto em que aquilo que é apenas vital nela torne-se nele o mais forte e mais belo de todos os defeitos, o orgulho espiritual? As condições parecem bastante favoráveis. O novo círculo de amizades é um grupo do qual ele está tentado a se orgulhar por outras razões além do cristianismo. Ele jamais encontrou pessoas tão educadas, inteligentes e agradáveis. Ele também está um tanto equivocado quanto à sua posição dentro desse círculo. Sob a influência do amor, ele talvez ainda pense que é indigno da moça, mas rapidamente deixa de pensar em si mesmo como indigno dos outros. Ele não tem nenhuma noção do quanto lhe fazem concessões porque são caridosos e do quanto o aceitam de modo resignado porque agora ele é um membro da família. Ele nem sequer sonha que eles veem grande parte de suas conversas e suas opiniões apenas como meros ecos da conversa e das opiniões deles mesmos. Ele suspeita ainda menos de que o prazer que tem na companhia dessas pessoas deve-se para ele a uma espécie de intensificação erótica que a moça espalha ao seu redor. Ele acha que aprecia a conversação e o modo de vida deles devido a alguma semelhança entre seu estado espiritual e o deles. Mas, na verdade, eles estão tão mais adiantados do que ele que, se ele não estivesse apaixonado, se sentiria apenas confuso e enojado com muito daquilo que agora aceita. Ele se assemelha a um cão que imagina entender de armas de fogo
apenas porque seu instinto de caça e seu amor pelo dono possibilitam que ele aprecie uma caçada. Aí está a sua chance. Enquanto o inimigo, através do amor sexual e de algumas pessoas bastante agradáveis, bem mais avançadas em seus serviços a ele, faz com que o primitivo jovem suba a níveis que jamais poderia alcançar de outro modo. Você deve fazê-lo sentir que está encontrando o seu próprio nível, que essas pessoas são do seu tipo e que ao estar entre elas, ele está em casa. Quando ele se despir deles e se defrontar com outras pessoas, ele as achará tolas, em parte porque quase todos os grupos sociais a seu alcance são, na verdade, bem menos divertidos, mas ainda mais porque sentirá falta do encantamento proporcionado pela moça. Você deve ensiná-lo a confundir esse contraste entre o círculo de pessoas que o agradam e o círculo que o entedia, com contraste entre os cristãos e os incrédulos. Ele deve sentir, é melhor que ele não consiga dizer isso em palavras, o quanto nós cristãos somos diferentes e nós cristãos para ele, na verdade, mais inconscientemente, deve significar o meu grupo. E quando ele disser o meu grupo, isso não deverá significar as pessoas que me acolheram devido à sua caridade e humildade, e sim as pessoas com quem por direito eu me associo. O sucesso aqui depende do quanto você o confunde. Se você tentar fazer com que ele sinta um orgulho explícito e declarado por ser cristão, será grande chance de fracassar. Ele conhece muito bem as advertências do inimigo. Se, por outro lado, você abandonar completamente a ideia de nós cristãos e simplesmente deixá-lo ser complacente a respeito do seu novo grupo, você será capaz de criar não o verdadeiro orgulho espiritual, e sim a mera vaidade social, a qual, em comparação, é uma bagatela, um pecadozinho de nada. O que você quer é deixar que ele faça elogios a si mesmos em todos os seus pensamentos e jamais permitir que ele levante a seguinte questão: mas pelo que exatamente estou me congratulando? A ideia de pertencer a um círculo interno, de pertencer a algo oculto, é-lhe bastante agradável. Toque repetidamente nessa tecla. Ensine-o por meio da influência da moça, quando ela estiver em seus momentos mais tolos, a adotar um ar de alguém que está achando graça das coisas que os incrédulos dizem. Algumas teorias com que ele pode deparar nos círculos cristãos modernos pode ser de grande ajuda. Refiro-me às teorias que colocam a esperança da sociedade em algum círculo oculto de eruditos, uma minoria treinada de teocratas. Não é da sua conta se essas teorias são verdadeiras ou falsas. O que importa é fazer do cristianismo uma religião de mistérios, na qual ele se sinta um dos iniciados. Peço-lhe encarecidamente que não encha mais suas cartas com essas besteiras sobre a tal guerra europeia. Suas implicações finais serão sem dúvidas importantes, mas isso é assunto para o alto comando. Eu não estou nem um pouco interessado em saber quantas pessoas na Inglaterra morreram devido às bombas. Se eu quiser saber em que estado de espíritos morreram, consulto os arquivos do lado de cá. Que elas iriam morrer algum dia eu já sabia. Por favor, concentre no seu trabalho. Afetuosamente, seu tio Fitafuso.